Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez, dando início ao nosso Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo estudar este livro que nos consola e nos esclarece, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e realizar o culto nos moldes em que a Federação Espírita Brasileira preconiza para fazermos em nossas casas. Aqueles que desejarem fazer podem aproveitar o modelo do nosso programa e fazer nas suas casas ou acompanhar conosco aqui pela rádio semanalmente. Participando do nosso programa, eu, João Menezes, meu pai que aqui está, Lidiane Barreto e Rosana Vergácias, que fará a leitura da nossa página inicial. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, no programa de hoje vamos ouvir do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, a página intitulada Nossa Cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar nossa cruz. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, dando início a mais um programa que permita que todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, seus lares, seus familiares, possam ser envolvidos por essas vibrações que vêm de Ti e que a Tua misericórdia, Senhor, possa envolver a todos, principalmente os enfermos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar do Teu Evangelho aos corações amigos. E permita, Senhor, que com a Tua paz, envolvidos pelo Teu amor e Tua misericórdia, possamos dar início à nossa reunião, Senhor, deste dia, Senhor. Que assim seja. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens 17
a 19, que tem como título Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Inicialmente são citados 2 versículos do Evangelho. O primeiro está em Lucas, que diz o seguinte: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Nesse primeiro versículo, Jesus está falando ao povo em geral ali que serão felizes aqueles que forem aqui na terra perseguidos em nome do Cristo, em nome da doutrina que assumiram, né? Porque assim foram antes de Jesus aqueles que seguiam os profetas, também sofreram injúrias, sofreram agressões, né? E tiveram as suas bem-aventuranças na vida eterna. Então é a perseverança nossa na fé que nós professamos, né? E o segundo item, que está presente em todos os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, e Allan Kardec escolheu o evangelho de Marcos, dizendo o seguinte: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Primeiramente eu queria ressaltar que Jesus também fala aí de carregar a cruz, aquele jovem, né, que está no Evangelho, como a passagem do mancebo rico, e já prevendo, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Então, simbolicamente, ele passa para o povo, né, recomendando que era preciso que cada um aceitasse, porque cruz os problemas, são as provas e as expiações, né, que nos cabe em cada existência. Não é nada de material, né? E às vezes a gente vê, né? Inclusive teve até um filme brasileiro que foi premiado, né, num festival, né, que o personagem carrega uma cruz, né? Mas não é uma cruz de madeira verdadeira, né? Isso aqui são as nossas necessidades de evolução que ainda precisa dessas situações, né, de dificuldades, que algumas vezes são dívidas que nós estamos quitando de encarnações passadas. Mas aqueles que fizerem isso com bom ânimo, com perseverança, com força no coração, esses realmente estarão conquistando o reino dos céus. Tem até um desenhozinho curto, as pessoas mandam às vezes pela internet, né, pelo celular, que são várias pessoas carregando sua cruz, caminhando na mesma direção, e tem um mais esperto ali que, para a cruz ficar mais leve, ele corta um pedacinho da base da cruz, né? Só que chega uma hora do caminho que tem um abismo que eles têm que atravessar. Cada um pega a sua cruz, coloca, né, de um lado ao outro do abismo e atravessa. Aquele que cortou a cruz fica sem poder atravessar, porque a cruz ficou mais curta do que o pedaço que ele tinha, né? Então é a questão da gente aceitar a nossa cruz do tamanho que ela é, porque é aquela que nos serve. E cada um tem a cruz que merece, né? Exatamente. E às vezes é que pediu, né? A gente muitas vezes participou da nossa programação reencarnatória. Né? Porque salvo as encarnações chamadas compulsórias, né? Que aqueles espíritos que é uma situação tão difícil que são incapazes até de entender, né, esse processo,
Mas a maior parte dos espíritos, mesmo daqueles atrasados, eles participam da programação da nova encarnação. E muitas vezes o sofrimento é solicitado por eles mesmos. Uhum. A gente tem aí muito exemplo disso, principalmente no livro de André Luiz. Nós temos muito exemplo de espíritos que pedem determinadas situações difíceis para poder resgatar dívidas do passado. Exatamente. E agora a gente vai ler aqui o comentário de Kardec, que é o item 19. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Kardec está novamente citando o trecho que ele já tinha falado para poder explicar, né? O que ele quer dizer com esse rejubilai-vos quando os homens os odiarem, né? Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, por sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Olha que interessante, né? As agressões que sofremos em nome de Jesus são formas de nós provarmos a nossa sinceridade, a sinceridade da nossa fé. Então ele fala que a gente não deve maldizer ou lamentar ou falar mal daqueles que nos agridem por causa da nossa religião, né? O máximo que nós podemos fazer, como ele diz aqui, é lamentar a falta de visão daquelas pessoas, né? E muitas vezes, algumas pessoas de outras religiões, elas vão falar conosco que nós estamos no mau caminho, que nós estamos equivocados, mas porque gostam de nós, né? Às vezes é um parente que não professa o espiritismo, mas aquela pessoa está falando aquilo porque ela acha que é para o nosso próprio bem, né? Então a gente deve até agradecer o carinho que aquela pessoa está tendo com a gente, né? E dizer que nós aceitamos esse caminho, que nós também aceitamos Jesus, nós também procuramos fazer o bem, que é isso que deve ser o levado em conta no momento do nosso julgamento, né? Das nossas ações aqui na Terra. Porque cada criatura está num degrau evolutivo. Nem sempre eles entendem que não é a religião em si que salva ninguém. Né? Uhum. O que vai salvar é como nós nos conduzimos ante a religião que abraçamos, que é diferente. Né? Então não é frequentar um templo, uma religião, um centro espírita, um templo de Umbanda ou Candomblé que vai nos salvar. Serão sempre os nossos atos, as nossas atitudes diante do próximo. E uma coisa que a gente tem que entender é que nesses degraus, às vezes, as pessoas agem, né? Como o João falou, né? Às vezes querendo o nosso bem, e infelizmente então, tem aqueles que agridem mesmo, né? Verbalmente, né? E muitas vezes até fisicamente. A gente vê aí algumas pessoas, não os espíritos, que agora, graças a Deus, o espiritismo está sendo um pouco mais respeitado, né? Mas principalmente as seitas que são de origem afro, né? As pessoas às vezes são violentadas mesmo, né? Exatamente. Porque o fanatismo ainda é muito forte. Né? Às vezes o motivo, né, da gente ser chamado a exemplificar a nossa convicção não é nem tanto religioso. Por exemplo, na questão do aborto, né? Nós tivemos aí esse fim de semana que passou atos públicos contra o aborto em mais de 100 cidades no Brasil, e muitas vezes a gente vê, quando está num evento desses, externo assim, a gente é agredido verbalmente pelos aqueles que defendem o aborto, né? Às vezes com gestos, às vezes até chegam algumas pessoas a partir para cima mesmo, para querer agredir, né? Então as pessoas não têm apenas as suas convicções no nível das ideias, elas partem muitas vezes para o nível físico da luta, né? E não deve ser assim. Nesses momentos também, nós como espíritas devemos manter a nossa posição firme de defesa da vida, desde a concepção. E o problema é sério porque
o Brasil já tem algumas dívidas kármicas, e essa lei, né, essa defesa aí de que a vida da mulher tem prevalecência, né, ante o nascituro, né? Isso aí é um equívoco, né? Porque fora realmente a violência sexual, a mulher fica grávida porque quis. E mesmo no caso da violência, né, o feto não tem culpa. Né? Nós, como espíritas, vemos dessa forma. Né? O ser humano gerado durante uma violência não é diferente de um outro ser humano qualquer. Né? O espírito que está ali não tem nada a ver com o ato em que foi gerado. E se a mãe não se sentir preparada para criar aquela criança, ela pode encaminhar para a adoção também, né? Não tirar a vida do bebê. E nós espíritas, nós temos uma compreensão um pouco mais avançada, porque como falamos anteriormente, né, que o espírito participa, né, do programa de sua próxima encarnação, e isso é que a maior parte das pessoas de outras religiões, ou inclusive aqueles que acham que religião não é necessária, né, acho que também não trabalham a sua espiritualidade, essas pessoas acham que aquilo é só por enquanto um monte de carne, né? Mas não é, ali é a oportunidade do espírito resgatar dia do passado, e num processo que foi amplamente planejado, né? Então seria a mesma coisa que alguém, né, que sonhava com casa própria, conseguir comprar um terreno, né, construir uma casa com todo o sacrifício, fazendo mutirão com alguns familiares, sábado e domingo, para construir a casa, e quando ele estiver pronto, ver alguém derrubar a casa. Né? É a mesma coisa, né? A casa caiu, literalmente. A casa do espírito que vai reencarnar caiu para ele. Né? Aí termina o nosso assunto de hoje, que está no capítulo, ao final do capítulo 24, Allan Kardec dizendo o seguinte: depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Quer dizer, quando ele fala acrescenta, é Jesus acrescentando, né? Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos vossos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. E aqui eu me lembrei agora, né, dessa companheira que recebeu o Prêmio Nobel, né, da Paz, né, que ela é iraniana, e lá no Irã o fanatismo religioso é extremamente cruel até, né? E as mulheres lá não têm valor nenhum, né? A mulher tem que fazer tudo que o homem manda, né? E em pleno século XXI isso é um absurdo, né? Então ela perdeu a liberdade, ela está distanciado da família, né? Mas continua lutando para que o sexo feminino seja um pouco mais respeitado. Às vezes a pessoa, isso aí, né, não é uma coisa importante, mas né? Porque a mulher não tendo liberdade de fazer nada, né? Isso aí é uma coisa que a gente não consegue entender. Nenhum ser humano, né? Privado da liberdade, a não ser pela necessidade dele mesmo daquilo que ele cometeu, através de opção, né? Através das faltas, né? Dos crimes que ele tenha cometido. Ele está privado da liberdade porque naquele momento ele é um perigo para a sociedade, né? É que o problema que eu falei, foi a opção dele se marginalizar, cometer algum delito que tenha levado à prisão, né? Mas poderia ter evitado, né?
Então, nós estamos chegando ao final do estudo, que é extremamente importante para a gente, para essas considerações, essa análise que procuramos fazer das mensagens de Jesus e principalmente daquilo que Allan Kardec ou alguns espíritos nos trazem sobre esses assuntos. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extremamente importante para todos nós. Nós vamos passar agora à leitura da poesia que nós fizemos sobre o assunto, que é a cruz da salvação. É bom que se medite do Evangelho a lição das palavras de Jesus sobre a cruz da salvação. Como entender o homem isento de todo pecado pelo sangue de Jesus que da cruz foi derramado? Aceitar que na terra, por mais erro que faça, Jesus a todos salvando por ato de sua graça. Veio o Espiritismo nos dar nova visão do que disse Jesus no processo da salvação. A salvação prometida não se dá deste jeito, mas pela observância da lei de causa e efeito. E o caminho seria sermos roteiros de luz, tendo como modelo os ensinos de Jesus. Se queres ser o primeiro lá no reino de Deus, seja o fiel servidor de todos os irmãos seus. Quem quiser vir após mim, dando o primeiro passo, tome logo a sua cruz, sem temer qualquer fracasso. E nesse encerramento de programa, no nosso momento de reflexão, de culto, nós gostaríamos de pedir a todos os ouvintes que vibrassem em sintonia conosco, não só pelas mentes dos nossos ministros do STF, que estão com a questão da possível legalização do aborto em nosso país, mas também vibrarmos pela paz no mundo. Esses dias últimos, temos visto aí estourar um novo conflito, ceifando vidas, em nome de diferenças ideológicas, religiosas, enquanto a humanidade tenta caminhar para o mundo de regeneração. Que essas mentes também possam ser tocadas, entender que não é através da guerra, da morte, que nós resolveremos a nossa situação aqui na Terra, que não foi para isso que encarnamos, mas para amar. Que todos nós, do nosso ciclo pequeno, familiar, ao nosso convívio como cidadãos, tenhamos isso em mente. O amor deve ser a nossa bandeira e a cruz que recebemos deve ser carregada com gratidão, porque é ela que vai nos auxiliar no nosso progresso. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada lar, cada um que aqui nos ouve. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.